eu acredito em Deus. Muita gente diz, eu tenho fé. Muita gente diz, eu amo Deus. Se relacionar com Deus é a chave para qualquer desenvolvimento, qualquer crescimento verdadeiro na minha e na tua vida. Não é uma atitude, mas um conjunto de atitudes que você tem ao longo da vida. É isso que importa. Não adianta você, no início do teu namoro, você dizer, eu te amo. Depois, o resto da vida, só ofensas e palavrões. Oh, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus venha iluminar e abençoar a vida e o coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes no bairro Matias Velho, na cidade de Canoas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos assistindo de casa, através do YouTube, através do Facebook, através do Twitter e outras redes sociais. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Jó, ou melhor, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, glória a Deus. Antigo Testamento, primeiro livro, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28 e versículo 20. Gênesis 28, 20. Ao longo das mensagens, os irmãos que me acompanham sabem, eu sou um grande defensor de Deus. Tem muita gente que costuma culpar Deus por aquilo que acontece de errado na sua vida. E eu tenho constantemente falado que Deus não tem nada a ver com isso. Se dependesse dele, você ainda estaria morando no paraíso. O homem saiu do paraíso por livre e espontânea vontade, não pela vontade de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre sobre um tema bastante importante. Eu tinha comentado até no último culto de falar sobre um tema que também as pessoas costumam perguntar e ter muita dúvida de como lidar com pessoas. Cristo enfrentou muita dificuldade nisso, muitos problemas ele teve, porém ele tinha uma incrível inteligência para administrar essas situações. Paulo, da mesma forma, e ele também trabalha sobre isso. E eu estarei falando provavelmente na próxima semana. Essa semana acabou não dando tempo, né? Devido aos meus outros trabalhos também. Eu tenho a graça de não ser apenas bispo, para vocês que sabem, que não sabem, eu sou de casa, eu trabalho fora, tenho muitos outros trabalhos que eu exerço, além de bispo também, atuo em diversas outras áreas, muitas, área de engenharia, área de programação, são muitas as áreas que eu atuo, também além de bispo, né? Temos 24 horas do dia mesmo, né? Então vamos usar cada segundo. Gênesis capítulo 28 e versículo 20, olha que belo texto que temos para esta noite, que assim nos diz: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, nada pode ser compreendido sem ser pelo Teu Espírito Santo. Por isso clamamos para que o Teu poder e a Tua graça esteja na vida e no coração de cada um de nós, moldando, transformando, guiando, aperfeiçoando a nossa capacidade de falar, de ouvir, de aprender. Que nós possamos, ó Deus, estarmos presentes cada vez mais, em cada culto, em cada momento, para que a Tua glória, a Tua graça, a Tua bênção esteja com cada um de nós, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podeis
sentar. Pega uma água para mim, por favor. Glória a Deus. De vez em quando o Marcos vai estar colocando aí no telão, se não estiver rodando, a imagem de como é transmitido na internet. Quem sabe você ainda não assistiu, você ainda não viu. Então a mesma imagem que você vai estar vendo aí no telão é a que as pessoas em casa estão enxergando neste exato momento. Com um pequeno atraso, né? A imagem que vai estar rolando ali, daqui você vai estar enxergando aqui ao vivo e a cores, e espero estar mais bonito. Que Deus possa fazer parte da nossa vida. Eu tenho falado que muita gente diz, eu acredito em Deus. Muita gente diz, eu tenho fé. Muita gente diz, eu amo Deus. Há uns 20 e tantos anos atrás, eu escutei uma pessoa dizendo, eu tenho temor de Deus. Não vou entrar no mérito se eles estavam certo ou errado, não cabe a mim julgar quem quer que seja. Porém, grande parte das pessoas que pronunciam isso não o fazem. Pronunciam justamente como forma de tentativa de defesa, não como afirmação de causa. Diz, eu amo Deus porque sabe que não ama. Então está tentando se justificar. Eu tenho temor de Deus. Não tenho temor de Deus. Está tentando se justificar. Então são pessoas que acabam fazendo afirmações ao longo da sua vida, não demonstrando uma verdade, mas tentando ocultar uma mentira. Falar em Deus, se relacionar com Deus é a chave para qualquer desenvolvimento, qualquer crescimento verdadeiro na minha e na tua vida. Quando eu falo de Deus, quando você me escuta, eu, Bispo Leandro, falar de Deus, você vai estar aprendendo, você vai estar ouvindo, que tudo que é falado e dito deve gerar crescimento, desenvolvimento, felicidade na tua casa. Eu tenho falado, nosso objetivo não é que você venha a 1, 2 ou 3 cultos. O nosso objetivo é que você passe a tua vida inteira dentro das nossas igrejas. Que você sinta parte da família. Que mesmo que você esteja dentro da igreja nesse momento, ao estar em frente ao teu computador ou assistindo pelo celular, que você possa fazer isso ao longo da tua vida inteira. E se sentir valorizado e amado por isso. Se sentir bem por isso. Se sentir parte desta família. Cristo é o Senhor. Porque quando a gente fala em Deus, a gente fala em crescimento, a gente fala em desenvolvimento, e eu tenho defendido isso, que não adianta você dar, eu vou fazer um voto de dar tudo que eu tenho para a igreja, mas isso vai produzir resultado na tua vida? Não vai? Então não vale a pena. A questão não é uma atitude, mas um conjunto de atitudes que você tem ao longo da vida. É isso que importa. Não adianta você, no início do teu namoro, você dizer, eu te amo. Depois, o resto da vida, só ofensas e palavrões. Adianta alguma coisa para esse relacionamento? Não. Porque o que vale não é uma atitude, mas o conjunto de todas elas. E relacionar-se com Deus é muito mais do que aquilo que você pode oferecer, seja aquilo que for, que você tem para oferecer. É muito mais do que isso. Relacionamento vai muito mais do que isso. Relacionamento não é apenas oferecer. Relacionamento é uma entrega. A gente se entrega naquilo. Por exemplo, um pai diz, eu não digo eu te amo para o meu filho porque eu já dou casa e comida para ele. Suprir uma necessidade não é relacionar-se com aquela pessoa. E às vezes as pessoas tentam negociar com Deus sem perceber, poxa, antes de eu pensar em negociar com Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E esse texto ele me chama a atenção justamente por isso. Estamos falando de um tempo muito antes sequer da lei. Estamos falando nos primórdios do Evangelho. Estamos vendo aqui a história, um trechinho da história de Jacó, onde quando se falava em Deus, quando se falava em igreja, está se falando da família de Jacó. A obra de Deus se limitava a uma única família.
Semelhantemente, quando começou o ministério Cristo é o Senhor, quando se falava em ministério Cristo é o Senhor, o pai, a mãe e os filhos. Só. Quando falava em ministério Cristo é o Senhor, se referia a minha família única, porque eram os únicos que estavam na igreja. Com o passar do tempo, Deus foi nos dando muitas bênçãos, e aqui estão cada um de vocês. Então nós percebemos que este relacionamento, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, e eu vou percebendo que Jacó percebeu. Quando ele foi fazer a sua oração, quando ele fez a sua oração, ele trabalhou alguns pontos que muitas pessoas não conseguem entender. E por isso que às vezes fazem votos que não dão certo e não funcionam. Ele começa dizendo: Senhor, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Primeiro ponto, ele não está dizendo: Deus tem obrigação de me ajudar. Eu sou fiel a Deus em tudo e Ele tem o dever de me ajudar. É isso que ele está fazendo? Não. Primeiro ponto que ele consegue compreender: Deus não tem obrigação de nada. Deus é completamente livre e dono de si mesmo. Ele não tem obrigação nenhuma. Estamos falando de Jacó, com origem em uma família que serviam a Deus: Abraão, Isaque, Jacó. Estamos falando de homens que dedicaram a vida por Deus. Estamos falando de homens como Abraão, que ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, e não o fez porque Deus não o permitiu. Jacó, com toda esta história sobre os seus ombros, ele poderia dizer: Deus tem obrigação de me ajudar, porque o meu pai e o meu avô foram fiéis e obedientes a Ele. O meu pai abandonou toda a sua família e saiu trilhando por caminhos conforme Deus foi guiando. Nós passamos longe, tempos e tempos, longe dos nossos familiares, para obedecer a Deus. Então ele tem obrigação de fazer alguma coisa e me ajudar neste momento difícil. Não, ele não tem obrigação de ajudar. E Jacó conseguiu entender isso. Eu estou falando de um Jacó que estava fugindo de casa para não ser morto pelo seu irmão. O que ele tinha era um punhado de roupa, algum pouco alimento e uma pedra para dormir, só. Ele estava na rua, sem nada, corrido, apenas com um desejo: chegar na casa do tio dele, para quem sabe o tio vai me ajudar. Essa era a situação de Jacó, depois de Abraão ter sido pai da fé e um exemplo de fidelidade. Isaque não foi diferente, e aqui com ele começando a sua vida da pior maneira possível. E tu não vê ele espraguejando Deus, porque Deus não me ama, porque Ele não me ajuda, porque Deus não me quer, porque Ele não me abençoa, porque os meus sonhos não se tornam realidades, Deus não ouve a minha oração. Depois de tudo que eu já fiz por Deus, Deus não faz nada por mim. Se eu não fizer por mim, Deus é que não vai fazer. E outras tantas e tantas palavras que as pessoas costumam dizer sem pensar. Vemos aqui um homem sensato, inteligente. Um homem que estava na pior situação do mundo, não tinha uma barraca sequer para dormir, dormindo deitado numa pedra, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Relacionamento. Veja que no início desta oração, ele não está falando em dar, receber, ele não está falando em dinheiro, ele não está falando nada disso, ele está falando em relacionamento.
Ele quer ter um relacionamento com Deus. Assim como ele tem a liberdade de escolher querer Deus ou não, ele também é consciente. Deus também tem a liberdade de me escolher, ajudar ou não me ajudar. Deus também tem a liberdade em me querer como filho ou não me querer como filho. Ele tem liberdade para isso, ele é Deus. Então Jacó começa aqui a sua oração de uma forma linda e inteligente. Começa falando de um relacionamento com Deus. Segundo ponto que Jacó, ele consegue demonstrar, que também muitas pessoas não conseguem entender e perceber nisso, que ele diz lá no versículo 22, olha só: e esta pedra que tenho posto por coluna, que é a que ele estava dormindo, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Reconhecimento. Ele percebe, Deus, se Deus me abençoar, se Deus me ajudar, eu tenho ciência, eu tenho consciência, Deus também precisa de mim. Ele não tem, nesse momento, um templo para ser adorado. Ele não tem uma casa para ser adorada. Ele não tem um lugar para que o seu nome venha a ser lembrado. O único lugar que ele tem para ser lembrado, até o momento, é na memória e no coração de cada um de nós. Ele não tem uma casa, ele não tem uma tenda, ele não tem nada. Ele também precisa de mim. Davi também pronuncia, quando Davi está já como rei no seu palácio, ele faz uma oração a Deus, e também seguindo essa mesma forma de pensamento, ele diz para Deus: Senhor, eu não estou contente com a casa que tu me deu, eu não estou contente com o palácio que tu me deu, eu não estou contente com a vida que tu me deu, eu não estou contente com todas as riquezas que tu me deu, porque eu não acho justo eu ter tudo isso e tu ainda estar sendo adorado numa tenda. É justo que eu faça uma casa para ti, é justo que eu faça um templo para ti, e que esse templo seja muito melhor que a minha casa, que é onde eu vivo. Relacionamento com Deus. Ele, como rei, não tinha obrigação nenhuma de fazer nada, mas ele não, ele reconhece, assim como Jacó, primeiramente está construindo um relacionamento com Deus. Davi também constrói este relacionamento com Deus. Não é uma questão de direitos e obrigações, é uma questão de relacionamento. Eu preciso de Deus, mas Deus também precisa de mim, eu tenho que ter consciência disso. O templo de Deus não vai se fazer sozinho, eu preciso construir. E Deus responde a esta oração de Davi dizendo que: Davi, tu não farás um templo para mim, pois as tuas mãos são mãos de sangue. Muitas pessoas morreram nas guerras que tu teve que trabalhar. Mas o teu filho, esse sim, ele construirá um templo para mim. Deus ouve a oração de Davi e não está o punindo, muito pelo contrário. Quando ele fala em mãos de sangue, ele está se referindo a que Davi teve que construir esse tempo de paz. Davi, ele enfrentou guerras, perseguições familiares, inclusive, durante toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida, ele enfrentou guerras, tribulações, fugas. Ele nunca conseguiu ter um tempo de paz. Ele não teria tempo para construir um templo. Porém, o seu filho teve e construiu o templo mais lindo que se conhece na história. Fez o melhor. Porque Salomão, no início da sua fé, construiu também esse relacionamento com Deus. E ao fazer algo para Deus, fez com o melhor que a sua inteligência e capacidade podia fazer. Não por ter obrigação de fazer, o fazia por amor a Deus. O que eu quero chamar a atenção é que há pessoas que dão o dízimo por obrigação, há pessoas que dão o dízimo por amor a Deus, há pessoas que dão uma oferta por obrigação, há pessoas que dão uma oferta por consciência.
não é Deus que precisa de mim, é a sua casa que precisa de mim. Se eu não ajudar a manter a sua casa, Deus não terá um lugar para ser adorado. É claro que se nós não tivermos um templo, nós vamos adorá-lo até debaixo de uma árvore, como foi o primeiro culto que o bispo fez lá em Bento Gonçalves, que foi aonde a igreja foi fundada. O primeiro culto que ele fez lá, o primeiro lugar que ele fez como pastor presidente deste ministério, ele não tinha um porão para fazer um culto, ele não tinha uma casa para fazer um culto, ele não tinha um salão para fazer um culto. A única coisa que ele conseguiu foi um terreno para fazer um culto. E debaixo de uma árvore, ali ele fez o primeiro culto do nosso ministério. Adorar, nós vamos adorar em qualquer lugar. Buscar a Deus, nós vamos buscar a Deus em qualquer lugar. Se não tivermos bancos estofados, ar-condicionado, cafezinho, vai ser debaixo de uma árvore, sentado num toco, como foi lá no começo. Com bancos improvisados, que ao longo de um culto, eu era criança, eu vi um dos bancos inclusive quebrar, porque a madeira também não era nova. Mas que nós possamos ter esta ciência. Qual é o relacionamento que eu estou construindo com Deus? O tema da mensagem, inclusive, a bênção que condena. A bênção que condena. Porque muitas vezes as pessoas estão recebendo as coisas de Deus, porque Deus responde a toda oração que for de fé. Mas quando você vai lá em Mateus capítulo 7, quando você vê que falar em Deus apenas não é o suficiente. Acreditar em Deus não é o suficiente. Estar na igreja não é o suficiente. Estar acompanhando o culto pela internet não é apenas o suficiente. Olha só o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falta de relacionamento. A fé, ela produz resultados, mas você não será salvo pelas obras da tua fé, você será salvo pelo relacionamento da graça. Quando a gente fala em graça, que o Novo Testamento fala bastante sobre isso, quando fala em graça, fala-se em relacionamento, em sentimento, em emoção. Está falando em relacionamento. Eu não sirvo a Deus com medo de ser condenado, eu não sirvo a Deus para não ir para o inferno, eu sirvo a Deus porque eu me relaciono, eu amo Deus, não por aquilo que Ele pode fazer contra mim, mas por aquilo que Ele já fez por mim. Estamos falando em relacionamento. É como aquele que casa por obrigação e aquele que casa por amor. É a mesma coisa? Não. Ah, mas ambos casaram, mas não irão obter o mesmo resultado. É isso que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Relacionamento. Que você consiga dizer, Senhor, eu te amo, mas que isso seja sincero. Que não seja apenas uma força de hábito. Veja que o texto ele está falando sobre isso aqui em Mateus 7, 21. E eu estava falando antes de pessoas que falam mal de Deus, que culpam Deus por aquilo que não conseguem, que reclamam em Deus por aquilo que não alcançam. Bom, esses já estão condenados em si mesmos, já estão murmurando, reclamando, não vão ser salvos por isso. Agora o texto aqui está dizendo, pessoas que dizem, Senhor, Senhor, pessoas que glorificam, pessoas que dizem, Senhor, eu te amo, Senhor, eu gosto de ti. Pessoas que falam com a sua boca isso, que demonstram com os seus lábios isso. Porém, o coração deles está longe de Deus.
Mas eles falam, eles têm fé de falar, eles têm fé de pronunciar, eles têm fé de orar por um endemoniado e o diabo sair, e o milagre acontece. Eles têm fé de orar por alguém doente e esta pessoa ser curada, eles têm fé nisso. Porém, são comportamentos, atitudes que produzem resultado nos outros, mas não produzem resultado em si mesmo. Diz outro texto que de que adiantaria eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da minha alma? Como pode alguém que consegue pregar e ganhar o mundo inteiro ser condenado? Tem muita obra, não tem relacionamento. Ele crê, ele confia, mas faz por obrigação, faz por dever, não faz por amor. Ele não sente emoção naquilo que está fazendo, ele não sente prazer naquilo que está fazendo, ele simplesmente faz. Ele simplesmente põe em prática aquilo que aprendeu, que lhe foi ensinado. E ao você colocar em prática, você tem fé. Mas ter fé não significa ter relacionamento. Eu tenho fé que o meu filho precisa comer e eu vou dar comida para ele. Agora, isso não significa que eu tenha um relacionamento com ele. Um dos grandes problemas nas famílias hoje é justamente a falta de relacionamento. Às vezes a criança, o jovem, tem um relacionamento muito mais forte com os amigos da rua que lhe oferecem drogas do que com os pais que lhe oferecem comida. O que está faltando? Relacionamento. Com muito cristão, o que está faltando? Relacionamento. A bênção que condena. Quando a gente coloca em prática essas coisas, quando a gente aprende, se eu confiar, se eu crer, se eu botar em prática aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou aprendendo, eu vou obter resultados. Sim, eu vou obter resultados. Mas eu tenho relacionamento com Deus? Por exemplo, há pessoas que, Senhor, abençoa que eu seja um empresário, que eu abra a minha empresa e eu vou ajudar a tua casa. Deus abençoa, abre a sua empresa. E eles são fiéis a Deus, mas não têm mais tempo para orar, não oram mais como antes, não buscam Deus mais como antes, não frequentam a igreja mais como antes. Uma vez eu escutei um irmão dizendo: o dia que Deus me der um carro, eu vou levar muitas pessoas para a igreja. Deus abençoou que ele ganhou o carro, só que às vezes nem ele mesmo ia. E muitas vezes veio e me disse: eu não vim no culto terça porque o carro estava estragado. Quando não tinha carro, vinha terça, quinta e sábado a pé. Depois que Deus abençoou, que comprou o carro, não veio porque estava estragado. Está entendendo a diferença? Deus abençoou? Sim. Ele teve fé? Sim. O que falta? Relacionamento. Pois a partir do momento que obteve o carro, a matéria, passou a ser mais importante do que Deus. A preocupação com o carro passou a ser mais importante do que estar na casa de Deus. Ele tinha fé? Tem, ele tem fé. Ele pratica o que é ensinado? Ele pratica o que é ensinado. Porém, ele não tem relacionamento. Ele não consegue colocar Deus em primeiro lugar em tudo que ele faz. Ele se afasta de Deus, ele se distancia de Deus com muita facilidade, porque ele não tem raiz em Deus, ele tem apenas fé em Deus, ele acredita em Deus, ele confia em Deus. Se você for verificar, o dízimo dele está lá certinho sempre. Mas e o relacionamento? Que nos conduz a, no meio do dia, ir para o banheiro, dobrar o joelho e dizer: Senhor, estou aqui apenas para agradecer porque lembrei de Ti. Amém. Meia dúzia de palavras. É o que eu tenho falado que muitas vezes falta nos casamentos. Lá no meio da tarde, sem motivo nenhum, você é importante para mim. E continua trabalhando. Pequenos trabalhos, pequenos gestos, pequenas atitudes faltam. Muitos casamentos estão falindo, relacionamentos estão falindo. Por quê? Porque não há esta preocupação, não há esse contato, não há esta intenção, não se preocupa com isso. É apenas pessoas que cumprem tarefas. É apenas pessoas que cumprem deveres. Amado, cumprir dever não produz resultados reais, apenas fictícios.
Não é porque você dá comida e casa para o teu filho que ele vai se sentir amado por você. Não é porque você dá casa, comida e a máquina de lavar para a tua esposa que ela vai se sentir amada por ti. Obrigações é uma coisa, relacionamento é outra. E o que está faltando em 90% dos crentes, relacionamento com Deus. Porque bate a luta, bate a dificuldade, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, ele começa a botar defeito. Acontece um problema na sua vida, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não se preocupa comigo. O que está faltando nessa pessoa? É bênção? Não, é relacionamento. Ela não consegue se relacionar com Deus. Ela acredita, ela tem fé. Ela produz muitos resultados, porém ela não tem relacionamento. O que vai te salvar no último dia é o relacionamento que tu tem com Deus. O que fez diferença na vida de Davi, aquele que foi homicida e adúltero, os dois piores pecados presentes na Bíblia, o que fez diferença nesse homem que cometeu erros tão graves com esse? Relacionamento. Ele se preocupava com Deus. Ele expressava nas suas orações a importância que Deus tinha na vida dele, independente de qualquer coisa. Seja quando ele estava fugindo do seu filho, escondido lá numa caverna, lá ele estava orando e buscando a Deus. Quando ele estava lá no seu palácio, ele estava preocupado com Deus. Ele estava pensando, poxa, eu estou num palácio tão lindo, e o meu Deus continua morando em uma barraca. Quando Salomão construiu o templo, e viu que era bom, ele olhou para aquilo tudo, e ele não se engrandeceu com aquilo, pelo contrário, ele fez a sua oração e disse, Senhor, aqui está o templo que fizemos para ti, mas moraria Deus em um templo feito por mãos de homens? Relacionamento. Fosse qualquer outro, apenas diria, pronto, Senhor, está pronto, toma conta, é teu, amém. Ele não. Ele continuou tendo uma preocupação, ele continuou olhando para aquilo, olhando para Deus. O templo está pronto, mas moraria Deus num templo feito por mãos de homens? A preocupação continua. E muitos grandes profetas ao longo do tempo, você observa essa qualidade neles, você observa esse detalhe neles. Eles conseguiram se desapegar da obrigação e eles passaram a fazer aquilo por prazer. Cristo aplica isso em muitos dos seus milagres, essa ideia de relacionamento. Quando aquela mulher que foi pega no pleno ato do adultério, todas as pessoas estavam apenas preocupadas em cumprir com um dever, matar o adúltero. Esse era o dever que a lei mandava. Cristo queria ter um relacionamento com ela. E Cristo escuta toda aquela pressão, todo aquele problema que estava enfrentando e depois pergunta, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cristo não condenou aquelas pessoas. Cristo construiu naquele momento um relacionamento com aquelas pessoas. Relacionamento. Quando ele constrói este relacionamento com essas pessoas, aqueles que eram seus inimigos baixam a cabeça e vão embora. Qual foi o segredo? Relacionamento. Quando ele vai falar com a mulher, ele fala com a mulher e pergunta, quem te condenou? Ninguém, Senhor. O que ele fez com isso? Construiu um relacionamento. Construindo um relacionamento, agora ele tem o direito de dizer, vá e não peques mais. Nós precisamos aprender a construir relacionamentos. Os seres humanos hoje, no pleno século 21, têm grande dificuldade de construir relacionamentos. Eles cumprem obrigações, eles não constroem relacionamentos, nem às vezes dentro de casa, nem às vezes com a mulher que dorme todos os dias do teu lado. Você não conseguiu construir um relacionamento com essa pessoa, porque a tua preocupação é cumprir dever.
é cumprir responsabilidades. Outros, pior ainda, é mostrar que manda, como se isso fizesse alguma diferença. E aí você vai ver a casa dessa pessoa, o casamento dessa pessoa, a vida dessa pessoa, são conflitos em tudo para onde ela olha, tem conflitos, tem brigas, tem dificuldades, tem problemas. Porque ela cumpre deveres, ela não constrói relacionamentos, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não consegue imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Jacó, lá quando nós lemos em Gênesis 28, quando ele vai fazer a sua oração, ele se coloca no lugar de Deus. Ele faz a sua oração como se alguém estivesse orando para ele, que tem todo o poder para fazer o que quer. E ele consegue perceber, se eu estivesse no lugar de Deus, e tivesse poder para fazer tudo, eu não seria obrigado a nada. E ao começar a orar, ao orar a Deus, ele faz uma oração pedindo: Senhor, se tu for comigo, se tu me ajudar, se tu me dar o alimento, que está quase terminando, se tu me dar roupa para vestir, eu tenho pouca coisa, de dia faz calores horríveis, à noite 0 graus, às vezes frio, muito frio. Se tu for comigo e me ajudar, que eu cresça e prospere, e eu não apenas crescer e prosperar, mas hoje eu estou longe da minha família, meu irmão quer me matar, mas se tu me abençoar e eu voltar para junto da minha família e com eles viver em paz, tu serás o meu Deus. Não apenas tu serás o meu Deus, mas a mesma preocupação que tu teve comigo, em suprir as minhas necessidades, em me ajudar, eu também terei contigo. Relacionamento. Ele consegue enxergar o que ele precisava, mas ele também consegue enxergar o lado de Deus. Cristo, em cada um dos seus milagres, ele consegue enxergar isso, ele consegue ver, ele consegue sentir, ele consegue se emocionar. João, capítulo 10, se eu não me engano, que fala ou capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro ressuscita, Cristo, ele vem até a chorar, um dos menores versículos, Jesus chorou. Ele consegue se envolver com aquilo, ele consegue se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ali lhe ouvindo e estavam à sua volta, ele consegue sentir o que elas estavam sentindo, mesmo ele tendo poder para ressuscitar Lázaro e resolver o problema. Ele podia chegar ali e dizer: não te preocupa com nada, que eu vou curar, eu vou libertar, e fosse lá, orasse, e ele levantava e ponto, acabou. Mas não, se ele fizesse isso, ele não construiria um relacionamento com aquelas pessoas. E Cristo, nesse ensinamento, ele deixa claro: construir um relacionamento com alguém é muito mais importante do que cumprir um dever. Se você simplesmente faz o almoço, você não está sendo um ser humano bom. Se você simplesmente põe comida dentro de casa, você não está sendo um ser humano bom. Você simplesmente cumpre deveres, só isso. Como disse Cristo em outro momento, se você ajuda quem te ajuda, que galardão tu tem nisso? Se você ama quem te ama, que proveito tu tem nisso? Isso é cumprir dever, não é construir relacionamento. Construa relacionamentos, construa, e você vai perceber que ao longo da tua vida, tu pode não conseguir dar o sapato lindo que a tua esposa gostaria, mas ela vai ficar feliz da vida quando tu levar um chinelo. O que é isso? Relacionamento. Você construiu um relacionamento com aquelas pessoas. Certa vez Pedro, ainda quando não conseguia entender isso, ele perguntou para Cristo: Senhor, nós largamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar com isso? Cristo responde:
na mesma moeda. 100 vezes mais te darei, nesta vida e na vida futura. Se nós simplesmente pularmos para o final da história de Pedro, não o enxergamos bilionário, o enxergamos pregado numa cruz. Onde está o erro? Cristo falhou na sua promessa? Não. Porque Pedro conseguiu entender que 100 vezes mais Deus daria aqui na terra. Um relacionamento tão especial que dinheiro nenhum poderia comprar, pagar ou substituir. Tanto que quando foram crucificá-lo, Pedro diz, que eu seja crucificado de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi. Relacionamento. Eles passaram a perceber, eles passaram a entender que aquilo que nós sentimos é muito mais importante do que aquilo que nós temos. Que o relacionamento que se constrói com alguém é muito mais importante do que o presente que você possa dar para aquela pessoa. Só enquanto nós estamos vazios, sem vida, sem graça, apenas preocupado com orgulho que não produz nada, preocupado com sentimentos como eu mando, que não produz nada, preocupado com sentimentos de vingança, que não produz nada, preocupado com sentimentos de ódio, de raiva, que não produz nada, nós continuamos vazios, pobres, cegos e nus, porque não conseguimos perceber o real valor da vida. Relacionamentos. Se não conseguimos construir relacionamentos aqui na terra, com as pessoas que nos rodeiam, conseguiremos construir um relacionamento com Deus, da qual não vemos? Conseguiremos senti-lo? Conseguiremos nos colocar no lugar dele e pensar o que Deus gostaria que eu estivesse fazendo nesse momento? Nesta decisão que eu vou tomar, qual será a decisão que deixaria Deus mais feliz? Não está preocupado com dever, está preocupado com aquilo que deixaria Deus mais feliz. Termino esse texto novamente dizendo que tudo aquilo que eu preguei vai contra muito o que muitas pessoas acreditam. E certamente você de casa, se ainda está me acompanhando, quando eu comecei a falar de Gênesis, ali com certeza você logo imaginou que eu ia me preocupar em pregar o tamanho do voto que você ia fazer. Porém, eu termino esta mensagem justamente fazendo o contrário. Existiu uma mulher, em Lucas capítulo 21, muitos homens estavam trazendo grandes quantias de dinheiro para Cristo, para ajudar a Cristo. E uma mulher veio e trouxe 2 moedas. Quando ela largou aquelas 2 moedas, Cristo disse: esta é a que deu a maior oferta. De que oferta Cristo estava falando? Do valor? Do dinheiro? Ou do relacionamento que ela conseguiu construir com Deus? Eu sou viúva, não tenho aposentadoria, não tenho pensão, tenho apenas 2 moedas para me sustentar, mas eu tenho certeza que nesse momento Deus precisa mais do que eu. Relacionamento, algo que Cristo disse, algo que Deus fez ali naquele lugar, a fez entender e sentir, nesse momento Deus precisa mais de mim do que eu preciso dele. Relacionamento. Cristo não olhou para a quantidade, mas para o relacionamento que foi construído naquele momento. Os que deram muito sequer foram citados no texto. Ela que deu o melhor que ela tinha, que era a emoção, que era o sentimento, que era o prazer de estar colocando Deus em primeiro lugar. Foi a maior oferta que Cristo recebeu naquele momento. Que você possa perceber a diferença da oferta de Caim,
que agradava, que a oferta de Abel. Caim matou Abel. Abel deu a melhor oferta. Caim ofereceu aquilo que achava. Por que Abel agradou a Deus e Caim não? Os dois ofereceram ofertas para Deus. Os dois ofereceram alguma coisa para Deus. Por que um agradou e o outro não? Relacionamento. Não basta apenas fazer, é preciso sentir aquilo que se está fazendo. Se você não sente aquilo que você está fazendo em vão. Está fazendo apenas para cumprir com um dever. E Deus não quer pessoas que cumpram deveres. Deus quer pessoas que construam com Ele um relacionamento e o amem da mesma forma que Ele nos amou, dando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, e que esse ensinamento de hoje possa ser um ensinamento que venha mudar a tua forma de, quem sabe, se comportar com a tua família, né? A bênção que condena. Deus te deu uma bênção que é a tua família, e você está botando a perder simplesmente por achar que cumprir deveres e obrigações é o suficiente. Que Deus te ilumine, que Deus esteja com você. Vamos